Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou Amanda, eu sou farmacêutica esteta, eu trabalho com estética avançada e também prescrição de medicamentos, de skincare. E no consultório, a gente tem uma consulta de avaliação. Nessa consulta a gente se conhece melhor, nós podemos falar um pouco mais sobre as suas necessidades, eu entendo todo o seu histórico para poder te passar uma estratégia de tratamento que seja mais adequada para o que você procura. Muitas vezes ou é um tratamento de alguma questão, uma mancha, um rejuvenescimento, uma redução de medidas, ou mesmo você procura uma prevenção. Com esse cenário de pandemia, eu pude perceber uma necessidade que havia no meu consultório, onde muitas vezes o paciente não tinha a disponibilidade de comparecer ao consultório, seja pela questão dos seus horários, enfim, né? O dia a dia das pessoas são muito corridos. E eu percebi que tudo isso que a gente conversava em consultório, nós conseguíamos fazer online, de uma forma bem flexível. E eu vou contar para vocês mais à frente como eu faço na minha consultoria, que talvez seja um pouco diferente de alguns profissionais. Então, na consultoria online, a gente fala basicamente sobre as coisas que a gente vai falar na primeira consulta, que é a consulta de avaliação, até mesmo um paciente que já seja um paciente que eu já atenda, muitas vezes ele já está há muito tempo fora do consultório, ou já passaram, assim, 6 meses que ele fez a sua primeira consulta, e a gente precisa refazer essa avaliação, porque a sua pele muda, a sua nutrição, o comportamento do seu organismo vai mudar, é sazonal, é de acordo com a época que você está vivendo, é de acordo com a forma que você está se alimentando, da forma que você está cuidando da sua pele. Então a gente precisa refazer essa avaliação. O primeiro passo, eu peço ao paciente para ele me mandar fotos da face de vários ângulos, me manda foto do colo, foto do pescoço, foto do dorso das mãos, em boa iluminação e de preferência com a câmera traseira, né? Que a frontal geralmente não tem a melhor resolução que tem a traseira. Além disso, eu peço também que o paciente faça alguns movimentos, algumas expressões para eu ver como é que se comporta a musculatura da face, para ver se ele tem tendência, se ele já tem algumas rugas, para a gente tentar tratar ao máximo, prevenir ou tratar o envelhecimento e dentre outras indicações. Depois que ele me manda essas fotos, eu peço para ele poder responder um questionário online. Esse questionário, ele vai delinear a nossa consulta, ele vai conseguir me dar uma visão geral de como é o seu histórico e o que eu preciso aprofundar mais dentro da sua avaliação. Então, vocês estão vendo aqui nessa tela, ela tá já uma avaliação, um exemplo de avaliação, ela já está respondida, e aí ela é bem compridinha, né? Ela tem algumas respostas, ela começa mais com uma ficha do paciente, com dados pessoais do paciente, depois a gente entra na parte mesmo do histórico do paciente. Com primeiro ponto, eu preciso saber qual é a queixa do paciente mesmo, para ver como eu posso buscar o melhor tratamento para ele. Depois disso, no questionário, vai perguntar quanto você bebe de água, quantas vezes você vai ao banheiro, sobre o seu humor, como é a sua ansiedade, que muitas pessoas sofrem de ansiedade, a gente precisa alinhar tudo isso, tem grande ligação com o seu organismo. Depois a gente aprofunda um pouco mais na hidratação, a gente aprofunda um pouco mais na exposição solar, a gente vai aprofundar na sensibilidade da sua pele e, por fim, esse questionário fala sobre a sua rotina. Então, eu preciso saber nele o que você tem de cosmético, tudo que você tem, para lembrar de tudo e como você está utilizando, ou se você não utiliza, ou se você não tem nada. Eu preciso saber tudo isso. Por quê? No próximo passo é quando eu entro na prescrição, dentro das necessidades dele. Então, se ele é um paciente que está incomodado com uma acne, manchas na pele, a mão manchada, um rejuvenescimento na mão, o colo marcado, vamos supor, eu vou montar uma prescrição que seja voltada para esse tipo de paciente e vai ser totalmente adequada à rotina dele, porque eu vou entender com esse questionário a sua rotina. Se você tem uma rotina muito corrida, se você gosta de usar os produtinhos, porque tem gente que não gosta, sabe o que tem que fazer, então não adianta eu botar muita coisa. Tem gente que curte isso, então eu posso botar bastante coisa. Vai ser bem adequada à tua rotina, a você. Por isso que eu falo, a receita do teu colega, na maioria das vezes não vai ser a mesma que eu vou passar para você, porque ela vai ter que estar adequada à tua rotina mesmo. Então, nessa prescrição eu vou relacionar esses pontos, né? Sua rotina, sua necessidade e muitas vezes o bolso. A gente tem que entender ali se aquele paciente pode fazer aquele investimento, porque a gente sabe que esses produtos não são coisas que exijam um investimento tão baixo. A gente precisa ter
uma ideia do que dá pra gente prescrever dentro das possibilidades do paciente que esteja ao alcance. Eu sempre me preocupo muito com isso. Eu me preocupo de ver o que o paciente tem para tentar ao máximo incluir aquilo que ele tenha no seu receituário. E conforme aquilo for acabando, a gente vai conseguindo introduzir coisas que talvez sejam melhores para sua pele e você vai diluindo aquele gasto, então fica uma coisa mais tranquila, mais suave de se fazer. Eu sempre tenho essa preocupação. Outras coisas, outras indicações, outras queixas, pode ser que seja mais necessária a consulta presencial para eu realmente olhar mais de perto ali, porque muitas coisas eu preciso do toque, então se é uma questão de flacidez, eu preciso tocar a região para entender o que está realmente gerando aquela flacidez. Então agora vem a finalização da consultoria, é quando eu vou gravar o vídeo explicando tudo aquilo que eu mostrei para vocês, tudo que eu tive de conclusão. Eu já mandei algumas perguntas que ficaram soltas para mim aqui dentro do questionário, já entrei em contato com a paciente, ela já me respondeu todas as dúvidas que eu precisava para finalizar essa avaliação. E aí agora eu vou gravar o vídeo, vou pôr ali tudo que eu tive de conclusão da avaliação dela, passar toda a explicação de como vai ficar essa rotina skincare, porque não basta a gente jogar a receita, a gente sempre tem que explicar o porquê a gente empregou aquele produto ali, o porquê que vai usar naquele horário, quais os benefícios vão trazer. Então é muito importante o paciente sair dessa consultoria, seja ela online, seja ela presencial, muito bem informado de tudo que eu falei, de tudo que ele vai começar a fazer, o porquê das coisas, por que ele tá assim, por que a pele tá respondendo de tal forma, por que tá tão seca, por que tá tão oleosa. No caso, essa foi uma paciente que me veio com a pele bem seca. Então a gente adaptou a receita dela dentro desse sentido. Você vai acordar de manhã, lavar o rosto com um dos sabonetes que eu prescrevi aqui na receita, com água fria, que você já lava. Depois vai secar o rosto sem arrastar em carimbadas. Secou, você vai aplicar água termal. A água termal vai secar, você vai aplicar o Hydro Boost, né, na face completa. E com o Hydro Boost você vai entrar com o protetor. Aí um novo protetor que eu te passei. Ao longo do dia, se você for sentindo pontos de ressecamento na tua pele, você pode borrifar o Bepantol ou o Bepantris, ok? Se você não sentir, não precisa. Por que eu prefiro fazer assim e não em videoconferência, como alguns profissionais fazem? Apesar da videoconferência permitir que a gente converse ali em tempo real, demanda um pouco menos de flexibilidade para o paciente. O que eu quero dizer com isso? Se eu começar a depender que o paciente tenha um horário naquele dia para parar para a gente conversar, a gente não vai ficar só 10 minutinhos, a gente vai acabar ficando por volta de 1 hora conversando, não tem jeito. Então isso já tira um pouco da flexibilidade e não é muito bem essa proposta que eu quis empregar nesse tipo de consultoria. Por isso eu prefiro fazer o vídeo gravado, enviar todas as informações para o paciente e as dúvidas que ele vai tendo, ele vai passando para mim e eu vou respondendo ao longo do dia e ele vai podendo ver as informações de acordo com a disponibilidade dele. Eu envio toda essa anamnese que eu fiz aqui, tudo eu envio para eles também, tudo que eu anotei, até as informações, né, que o paciente me passou, eu envio para ele. A receita também vai em PDF para o paciente. Outro ponto também que às vezes inviabiliza a consulta, a gente fazer a videoconferência, é porque eu acabo dependendo que o paciente tenha uma boa internet e às vezes ele tá fazendo aquela consulta na correria, então ele olha ali no celular rapidinho o que eu passei, ou então ele vai ver aquela avaliação tarde, quando chega em casa e tá à vontade, né, já tá com a sua roupa de dormir e tudo mais, e eu não quero aparecer num vídeo, né, tudo isso, se a gente fizer pela videoconferência, vai exigir esse tipo de disponibilidade. E além disso, além da questão da internet, da disponibilidade de horário, a gente vai acabar dependendo que o paciente baixe algum programa, porque certos programas, como até a videoconferência do WhatsApp, a gente não tem uma qualidade de vídeo muito boa, então a gente exige ainda isso. Eu acho que tudo isso deixa a consulta um pouco mais difícil, e a minha proposta de consultoria online é a gente conseguir fazer a todo custo essa avaliação, sem ter nenhum tipo de impedimento. Então, gente, agora que vocês entenderam um pouquinho como é que funciona essa consultoria, eu tenho tido um feedback
muito bom. É uma coisa que, se é que eu posso dizer que eu tirei de positivo dessa quarentena, foi a ideia da consultoria online. Eu tô tendo resultados maravilhosos, as pessoas estão seguindo o tratamento. É realmente uma deficiência que eu enfrentava, o paciente chegar no consultório querendo fazer um botox, um preenchimento, uma harmonização como um todo, e a pele maltratada, sem ter algo que pudesse já estar tratando em casa. E quando o paciente já chega tratado no consultório, pelo menos com uma rotina já seguindo, com certeza o resultado é, sem dúvidas, muito melhor. Agora que vocês entenderam, então, como é que funciona a consultoria online, tudo como é o passo a passo, como é nos bastidores, antes de eu enviar todas as respostas para vocês, vocês ficam livres para decidir se interessam. Eu estou aberta também a sugestões, se vocês quiserem deixar, deixem aqui nos comentários se vocês prefeririam fazer essa avaliação por videoconferência, se vocês de fato, independente de todas as barreiras, preferem que elas sejam por videoconferência, ou se dessa forma vocês gostaram, que eu envie o vídeo, a gente vai conversando de acordo com a sua disponibilidade. Deixa aqui nos comentários para mim, que é muito importante para eu trazer melhores procedimentos para vocês, tá bom? Eu fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.